eu vou estar falando hoje sobre essa tempestade de pensamento, essas ruminações que vêm, esses pensamentos muitas vezes negativos que vêm e tiram a nossa energia, diminuem a nossa eficácia, te deixa cansado, te deixa sobrecarregado às vezes, porque você, além das suas atividades, você ainda tem que fazer o quê? Você ainda tem que dar conta daquele pensamento, daquelas vozezinhas que não param na sua cabeça. Então, assim, duas estratégias simples que eu vou estar dando para vocês, que melhor do que nada, não é não, gente? Então eu quero falar com vocês hoje sobre 2 dicas para dominar a tempestade dos seus pensamentos. 2 dicas para dominar a tempestade dos seus pensamentos. Gente, eu usei essa palavra tempestade porque é igual uma tempestade mesmo. Quando aquele monte de pensamento vem, assim, você não sabe nem da onde vem, por que vem. Você se sente ali, parece que segurando no barco para não afundar. Você não consegue nem raciocinar direito. Eu não sei se vocês já passaram por isso, tenho certeza que sim. Mas é assim, é horrível. É o primeiro lugar para te tirar a paz é a sua mente. Então, o que você precisa? Mais do que nunca, você precisa entender como que funciona esse seu aparelho psíquico, para você entender, ter pelo menos uma reação de defesa quando vem essas tempestades de pensamento. Quando vem algo para te elevar, para fazer com que você te impulsione, ótimo. Mas e quando vem os negativos? Quando vem aquilo que vem para te arrastar, para tirar você de um caminho que você tinha trilhado, para tirar tirar a paz, para você fazer com que seu dia seja ruim, para fazer com que você perca produtividade no seu dia, para que você desanime, para que você perca esperança no que você está fazendo, perca esperança em você mesmo. Gente, isso é um inferno que está acontecendo dentro da sua cabeça. Então, isso é muito importante quando eu falo pensamento, é algo que a partir daí, tá? A gente veio falando, né? A gente veio falando de ouvir. É isso aí, Elisa. A gente vem falando sobre ouvir. A partir do que você ouve, né? É a trilha que eu tô fazendo com vocês aqui até chegar a esse pensamento. Então, eu falo com vocês, olha, o que vocês ouviram e ouvem vai estar entrando para dentro da mente de vocês. Isso vai ficar em algum tempo no seu consciente. Depois do seu consciente, ele vai ser jogado para o seu inconsciente. E ali vai ficar por ali, vai encaixar em algumas coisas. Aí o que acontece? A partir daquele momento, vão ser criados os seus sistemas de crenças. São os seus sistemas de convicções. Quais vão ser as suas convicções? Isso aí, gente, é criado independente muitas vezes de você concordar ou não, que é o que a gente tem falado aí das convicções, das crenças que são faladas pra gente quando nós somos crianças. E aí essas convicções, principalmente em relação à sua identidade, ao que você consegue fazer, ao que você não consegue fazer, a sua competência, essas convicções, elas vão sendo construídas em você a partir de uma criança. Uma criança muitas vezes que não conseguia fazer algo certo, uma criança que era desengonçada, uma criança que não dava certo ali, não estava entendendo, que tinha o tempo dela era mais lento do que o normal, o tempo do processamento dela era mais lento, então ela era chamada de quê? De lerda. Então aquelas convicções, elas vão sendo construídas. E você, muitas vezes, você nem se dá conta que essas convicções foram construídas, que essas crenças foram construídas. Então, você ouviu, a partir do momento que você ouve, você vai fazer o seu sistema de crenças, suas convicções, que muitas vezes, algumas delas, você nem tem consciência delas. E a partir daí você vai chegar e vão acontecer os seus pensamentos. Então seus pensamentos vêm dessa linha, seus pensamentos eles não aparecem do nada. Seus pensamentos vêm de algo que você ouviu, de algo que você construiu como suas crenças, como suas convicções, e a partir daí vão surgir os seus pensamentos. Então a gente falou muito sobre isso na live passada, né? Eu dei aqueles 3 exemplos. A partir daquilo que você acha, quando o cara não olha para você, a partir daquilo que já é o seu mundo interno, se você se sente uma pessoa diminuída, uma pessoa
pessoa sem ser interessante, se o cara não olha pra você, você já fala, ah, é isso mesmo, poxa, eu não sou uma pessoa interessante, eu sou uma pessoa sem graça. Você já atribui a quê? A você, aquilo que você acredita que você é. Agora, se uma pessoa se acha interessante, se uma pessoa tem uma autoestima boa, ela fala, pô, o cara deve ser tímido, o problema não tá comigo. Então, você chega e você vai ver o seu mundo de acordo com aquilo que você acredita. E aí que tá o problema, porque vai dar um atrito muitas vezes entre o adulto, em que o adulto acredita e no que aquela criança acredita. E é incrível, porque é um poder de te frear, é um poder de te parar, é um poder de te infernizar, é um poder também de te colocar na linha, de te colocar na reta. Então, você chega e você fala assim, tá, Sabrina, e aí? E aí que eu quero te dar um exemplo, tá? Eu quero te dar um exemplo. Primeiro, os pensamentos, eles podem ser verdade ou não. Não significa que esses pensamentos venham na sua cabeça falando algo sobre você ou algo sobre a situação que venham ser verdade. Aí eu tô falando daquela vozinha que você de repente está fazendo algo e de repente vem aquela vozinha, ah, Sabrina, tá todo mundo olhando pra você e te achando ridícula. Olha só, que chato, para, não vai pra frente, não vai pra trás, fica aqui, se retira desse lugar, não vai, você vai passar vergonha, você é isso, você é aquilo. Gente, essas vozinhas são terríveis. E aí você acredita, não, vai dar certo, vai funcionar, eu vou conseguir, aí vem, vai conseguir nada, o que você acha que você é? E aí vai, aquilo ali, e você vai, ah, cuidado, tá vindo alguma coisa, não tá vindo alguma coisa, e vem vindo aquilo em você, e você não sabe nem de onde que vem aquilo, então aquilo vem das suas crenças lá atrás, você tá, de alguma forma, aquilo tá tentando te proteger, isso não é o seu inimigo. Aí a primeira coisa que eu quero trazer para você, a primeira dica, isso não é o seu inimigo. Isso está tentando te proteger. Isso está tentando te proteger. Por quê? Porque de alguma forma aquilo ali foi algo que foi colocado para você e aí você tá tentando evitar com que você passe por uma situação de desconforto, passe por uma situação de vergonha, passe por uma situação de constrangimento, que te coloque em perigo, que você, entendeu? Então, aquilo ali vem sempre para te proteger. Então, primeiro, escute o que essa voz está falando para você. Escute, primeiro, escute, não simplesmente deixe ela vir martelar. Não tem aquela história daquela pessoa que tá tentando falar com você? Ah, vou dar um exemplo pra você agora. Ah, genial meu exemplo. Agora eu vou falar igual minha filha. Eu sou o mini genius agora. Ela fala, eu sou o mini genius. Eu sou o mini genius. Lembrei muito agora dessas vozinhas. Para você ouvir e falar algo com essa voz que tá ali falando com você. Às vezes eu tô ali, tô na cozinha, eu tô em algum lugar e eu pergunto, eu chego assim, Noelle, o almoço tá na mesa, vem almoçar, senão a comida vai esfriar. E aí ela tá às vezes na sala de televisão, tá no quarto dela e aí ela não fala nada. Ela não falou nada, o que eu faço, gente? Noelle, a comida tá na mesa. Vem porque vai esfriar. Aí, cadê a Noelle? Noelle não falou nada. Noelle! Ô, Noelle, a comida tá na mesa. Vem logo, vai esfriar. Aí, nada. Falei, caramba, essa menina não tá me ouvindo. Que bosta. E agora eu vou ter que sair daqui, ir lá pra poder falar com ela. Aí vou andando pelo corredor, Noelle, ô Noelle, você não tá me ouvindo, Noelle? Vem cá, a comida tá na mesa. Aí daqui a pouco ela fala, para mãe de gritar, eu já tô ouvindo o que você tá falando. Eu falei, pô, mas por que você não me respondeu então? Por que você não falou? Ouvi, mãe, tá tudo certo. Eu ia parar de gritar, eu ia sentar na mesa, comer a minha comida linda e, sabe, quente e pronto. Então, aquela voz, muitas vezes, ela vai te infernizando porque você simplesmente não falou assim pra ela, ó, ok. Conscientemente, tá, gente? É um diálogo. Você vai ter que aprender a fazer um diálogo com você mesma.
O segredo de tudo é você falar com você mesma, é você prestar atenção no que os seus pensamentos estão falando para você e falar com seus pensamentos. Hoje em dia existe já até uma ciência chamada metacognição, existem artigos maravilhosos, mas infelizmente esses artigos estão todos, a maioria está em inglês, falando sobre ouvir e falar, dar atenção ao que seus pensamentos estão falando com você, falar com seus pensamentos, conversar com seus pensamentos, porque o seu pensamento não é você, é o seu aparelho psíquico tentando fazer o quê? Te proteger, tentando falar assim, olha, você esqueceu, você tem que fazer isso, porque senão você vai se dar mal, porque senão você vai se decepcionar, porque olha, você não vai dar conta disso. Então, quando ele chegar para você e falar isso, fala assim, ok, eu ouvi, tá tudo certo, agradece, obrigada por ter me avisado, mas tá tudo bem. Fala para você mesma, tá tudo bem, as coisas estão sob controle, mas você, na verdade, você não está falando para você mesmo, entende, gente? Vocês estão falando para o seu aparelho psíquico que lá tá jogando aquela tempestade de pensamentos para você, para que você se atente por algo, seja perder a esperança em alguma coisa, porque se você tiver esperança, talvez você se decepcione, ou então não tenha esperança sobre isso, porque eu não consigo entender. Então, não tenha esperança sobre isso. Eu não consigo entender. Gente, quer coisa mais que a mente da gente luta contra do que o milagre? Quando a gente fala assim, eu acredito em milagre. Né? A gente já ouviu falar de tantos milagres, milagres de cura, milagres, né, de portas que se abrem, milagres de soluções que muitas vezes são para os nossos olhos são insolúveis. E aí, o que vem quando você se dispõe a acreditar num milagre? O milagre da cura, por exemplo, um milagre que você pode ser curada, que aquilo pode vir para você. Aí a mente faz o quê? Não... Esquece, não vai ter isso. Não tem. Não entendo como isso acontece. Então não vai ter não. Gente, é porque simplesmente o seu aparelho psíquico, ele vai querer sempre entender de uma forma lógica as coisas. Ele vai tentar racionalizar tudo. Essa parte é com ele. Sabe, ele é aquele aparelho que vai tentar entender o que tá errado, o que tá certo, o que pode confiar, o que não pode confiar. Eu creio, Claudinha, eu creio. O que pode confiar, o que não pode confiar. Tô falando isso até muito para você também. O que pode confiar, o que não pode confiar. Então ele tem essa função, ele faz essa análise, ele é aquele aparelho que analisa se dá, se não dá, se pode, se não pode, se tem compreensão lógica ou não tem. Então, quando ele fala isso para você, é porque ele tá falando que assim, eu não tô entendendo. Nessa hora, sabe o que você tem que fazer? Ok, obrigada, mas tem coisas sobre o céu e a terra que a gente ainda não entende. E eu acredito nisso, porque muitas coisas, a própria ciência da psicologia, ela é 100 anos. O inconsciente, foi Freud que falou sobre o inconsciente pela primeira vez. E tem coisas ainda que nós vamos entender. A física quântica está aí, falando o poder que existe na mente, a energia que é liberada pela mente para construir as coisas. Então, você agradece a preocupação do seu aparelho psíquico com você e fala, não, mas ok, mas tem coisa sobre o céu e a terra que a gente não entende. E eu fico aqui com as coisas boas. E milagre é bom, milagre pode acontecer sim. E aí você neutraliza aquela voz que tá ali, foca em outras coisas, vai ouvir milagres de pessoas que passaram por milagres, que alcançaram curas, que alcançaram coisas grandes através de um milagre, de um sobrenatural. Tá? O sobrenatural, ele pode acontecer, porque sobrenatural, a gente fala daquilo que a gente não entende. Aquilo que a gente ainda não consegue entender, a gente chama de sobrenatural, mas no final, lá na frente, a gente vai entender.
A gente vai conseguir compreender porque são as leis que governam o universo, o mundo, e eu acredito em Deus, e são as leis que Ele mesmo propôs para que o universo tivesse aí, ó, para que a terra não caísse, para que tivesse ordem em tudo. Então, os milagres, eles acontecem, mas nossa mente é muito difícil de acreditar. Por quê? Porque não existe uma lógica para ela. Então, primeira dica, escute, acolha seus pensamentos, ouça o que ele quer falar para você. Ele é seu amigo, ele está tentando te proteger de algo. Descubra o que ele está tentando te proteger e agradeça e fala, tá tudo bem, eu agora... Aquela criança lá atrás, talvez ela não desse conta dessa situação, vamos dizer, de falar em público. Talvez ela passou uma vergonha lá apresentando um trabalho de classe e hoje te chamam para você falar em público e aí vem aquele monte de coisa, vem aquele monte de pensamentos, não vai, vão te achar ridículo, você vai passar vergonha. Por quê? Porque talvez aquela criança lá atrás passou vergonha, foi rechaçada na sala de aula, a professora riu dela, os alunos riram e aí agora, o que o seu aparelho psíquico quer? Sai correndo desse lugar, pelo amor de Deus, porque você passou muita vergonha, não confia, vai embora. Aí você fala para os seus pensamentos o quê? Obrigada, tá tudo certo. Aquela criança, infelizmente, qual criança? E ainda dá a explicação, qual criança não passou por essa situação? E ri. Se você puder rir daquela situação, melhor ainda, porque aí ele vai entender que, olha, tá tudo bem, não tem perigo. É assim, gente, é assim que funciona, porque o medo, ele faz com que você faça o quê? Ou você corra, ou você se paralisa, ou você ataca. Então, o seu aparelho psíquico, ele vai fazer você correr, você atacar, ou você se proteger. Se você não conseguir se defender, nem correr, você se protege. Se você não conseguir atacar, nem correr, ele vai fazer você se proteger. Então, explique para você mesma que tá tudo bem, que hoje você sabe, você dá conta, você tem entendimento daquilo que você vai falar e vai e avança, agradeça a preocupação, fala que tá tudo bem e vai embora, se lança. Só que, uma coisa é você ter bons pensamentos, simplesmente assim, não, eu vou encher minha mente de bons pensamentos. Outra coisa é você entender o que o seu aparelho psíquico está tentando fazer por você. É diferente, porque aí você vai ter um entendimento melhor do que você tem que fazer. E você não vai simplesmente colocar os pensamentos positivos ali. Você vai resolver o negócio meio que pela raiz. Porque se você coloca o pensamento positivo, é como se fosse uma panela, vamos supor, uma panela de pressão, é você segurando aquela tampa ali que tá fazendo aquela pressão. Você pega o pensamento positivo, a panela tá ali estourando, cheia de pressão, aí você joga o pensamento positivo e segura. Não, vou segurar o pensamento positivo, mas aí você tá se esforçando da mesma forma, você tá cansando da mesma forma, sabe? Você tá fazendo uma força danada ainda. Então antes era a força de combater ali aqueles pensamentos, de falar não, sim, não é, eu vou, não vou. E depois aquela força de você tentar botar os pensamentos positivos. O pensamento positivo, ele tem que vir sim, mas depois que você acolheu, depois que você agradeceu, depois que você entendeu que ele está querendo te proteger e que não é uma luta contra seu inimigo, não é. Gente, eu sou contra essas coisas que o povo fala de tô lutando contra os meus pensamentos, tô lutando contra a minha mente, por isso que eu lancei esse curso, esse desafio Sonhar e Realizar, porque eu quero exatamente desconstruir isso na cabeça de vocês, desconstruir essa ideia de que a sua mente é o seu inimigo, que a sua mente tem que ser combatida, que seus pensamentos têm que ser combatidos, que você tá ali num ringue, sabe, lutando contra você mesmo. Meu querido, a sua mente é o órgão mais poderoso que existe dentro de você. A sua mente controla todo o seu sistema. A sua mente é muito poderosa. Não queira essa mente contra você, como seu inimigo. A sua mente é seu inimigo. Entenda
a forma como ela está querendo agir, entenda como ela está querendo te proteger, entenda como ela está querendo te avisar da situação. Pegue na mão da sua mente e vá e tenha ela como sua amiga e deixa ela te catapultar para muito para frente. Muito pra frente. Então é isso que eu vejo hoje em dia, as pessoas lutando com uma coisa que não é pra lutar, as pessoas tentando se defender de coisas que não são pra se defender, que simplesmente são pra ok, tá tudo bem. Então se você conhece como ela funciona, como ela foi organizada pra te proteger, pra fazer com que a humanidade avançasse, você consegue simplesmente desarmar coisas que tão fáceis. É o que eu tô falando com vocês aqui agora. Tão fáceis, sabe? Ao invés de você ficar aí semanas, dias. Eu não tô falando que isso aqui é a solução de tudo. Não é a solução de tudo, né? Existem muitas raízes e as raízes estão lá nas crenças. Lembra sempre disso. As crenças é que tá ali a raiz da situação. Mas daqui, você tratando com o seu pensamento, você já consegue aliviar muita pressão e usar a energia que você estava usando contra você, para lutar contra a sua mente, contra você mesmo, para fazer o quê? Usar essa energia para coisas boas, para construir, para chegar, alcançar nos seus sonhos. E é isso aí que você tem que entender, e é isso aí que você tem que, a partir do momento que você começar a ter isso como crença dentro de você, isso se torna automático. Então, primeira dica, não lute contra, acolha seus pensamentos, porque eles estão tentando te proteger, ouça o que eles estão querendo te falar e siga, tá bom? Avalie e siga. E aí, é o que a Claudinha falou, coloque pensamentos positivos, sim, desvie. A partir do momento que você fez isso, aí agora você desvia, sabe? Já chega e já enche sua mente de algo que vai tirar seu foco daquela situação, que vai pegar você e vai levar, porque você não consegue focar em duas coisas muito fortemente. Então, eu costumo fazer o quê? Eu tenho alguns louvores que eu gosto, algumas músicas, na hora que eu começo a ouvir isso, eu faço isso que eu falei com vocês, e aí começo a cantar, eu boto no meu iPod, que eu não gravo muito letra de música, e aí eu começo a cantar aquelas músicas, e eu começo não somente cantar, mas prestar atenção na letra daquela música. E lógico, né, gente? Uma música que vai fazer bem pro seu espírito, uma música que vai fazer com que você tenha ainda mais força. Não é aquela música que vai falar de dor de corno, ou disso, que você é um bosta, que você é um merda, que você não dá pra nada e tal, e outras coisas tal. É música que vai te alavancar. É uma estratégia, e essa estratégia funciona. Então, propriamente, você não precisa estar ali falando frases positivas. Você pode usar aquela música, deixa já uma música de repente engatada no seu iPod, no seu carro, sei lá onde você ouve música, e você na hora daquela luta. E aí, gente, cada vez mais esse pensamento ele vai esvaindo. Então, uma coisa que ia durar semanas, meses, muitas vezes, anos, tem pensamentos que duram anos, você desarma toda essa estratégia. Quando ele vier, ele vem mais fraco, ele vem mais fraco, ele vem mais fraco e ele vem mais fraco. Então, fica aí a dica, 2 dicas. Primeira, acolha, escuta o que essa tempestade está querendo te avisar. Preste atenção, entenda que aquilo ali é para te proteger, é para te guardar, é para evitar que você passe por alguma coisa que talvez você passou lá atrás. Fale para os seus pensamentos que tá tudo bem, foi algo que aconteceu lá atrás, não significa que vai acontecer agora. Converse, acalme os seus pensamentos, fala muito obrigada e depois leva sua mente, sua atenção, no caso, sua atenção para algo que vai tirar, sabe, que vai preencher a sua cabeça para não dar espaço para aquilo ali ficar voltando, e aí ele desiste e vai embora. E aí a paz na sua cabeça, a paz, gente, é paz. A paz está aqui, gente. Eu tenho certeza que quando Deus fala sobre paz com a gente, sobre céu e inferno, Sabrina, eu acredito
piamente que quando ele fala paz e inferno, céu e inferno, isso está acontecendo aqui porque eu já tive muito problema com a minha mente, com os meus pensamentos, e eu sei que você pode estar no lugar que você tiver, você pode ter saúde, você pode ter filhos, você pode ter marido, você pode ter tudo, mas se isso aqui não tá bem, você tá dentro de um inferno. Aonde você vai, o inferno vai com você. Aonde você está, o inferno tá com você. Então, o que a gente tem que entender desesperadamente, foi isso que aconteceu, porque eu falei assim, se eu não buscar, se eu não entender, eu vou enlouquecer. E eu não quero enlouquecer, então eu fui tentar entender isso tudo aqui e por isso que hoje eu tô passando isso pra vocês. Pessoas precisam entender isso, gente. Tem gente se matando, a gente tá aí no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Gente, tem gente se matando, porque o pensamento vem, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, e de repente a pessoa acha que aquilo é dela e aquilo não é dela. Aquilo não é dela, aquilo é porque a morte muitas vezes é um jeito de você se livrar de um perigo, vamos dizer assim, porque talvez aquela criança viu alguma pessoa, um adulto, porque as crianças que têm contato com o suicídio, elas estão dentro de um percentual muito grande de crianças, de adultos que podem vir a se matar, se suicidar. Então, pessoas precisam ouvir falar sobre isso. Que o problema não está com elas, o problema é um sistema, é uma forma que acontece de protegê-las. Então, assim, elas talvez pudessem ter tido a oportunidade de estar viva aí com a gente até hoje aí. Um beijo grande, fica com Deus, Deus abençoe. A gente tem muita coisa maravilhosa para viver juntas. Beijo grande, fica com Deus.